quero te dizer como é que é essa dor, porque não quero que ninguém, a não ser quem já passou, as pessoas falam assim, eu imagino, eu digo, não imagine, não imagine. Eu não quero que ninguém que não passou por isso imagine nada. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e mergulhar em um caso marcado por dor, luta por justiça e também um longo embate judicial. Estamos falando aqui do trágico atropelamento do Rafael Mascarenhas, filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, ocorrido em 2010. Esse caso completou 15 anos em 2025, este ano, e é um marco aqui na discussão sobre impunidade, corrupção e também a busca incansável de uma mãe por justiça. Bom, então vamos começar falando de quem gerou o Rafael Mascarenhas, uma mulher que nunca imaginou que teria que ser tão forte. Provavelmente ela nem imaginou a força que ela tinha, até ter que usá-la. Estou falando de Beatriz Gentil Pinheiro, conhecida também como Cissa Guimarães. Ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 18 de abril de 1957 e ela é uma atriz e apresentadora que todos conhecem. Ela ganhou notoriedade pelos seus trabalhos na TV Globo, sobretudo como apresentadora, locutora e repórter do programa Vídeo Show, onde ganhou do Miguel Falabella a alcunha de a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Ela foi casada por 15 anos com o ator Paulo César Pereio e com ele teve 2 filhos, o Tomás Guimarães de Campos Velho, nascido em 1982, e o também ator João Guimarães de Campos Velho, nascido em 1984. No mesmo ano do seu divórcio, em 1990, ela se casou com o saxofonista Raul Mascarenhas, com quem viveu por 4 anos, e com quem teve seu terceiro e último filho, chamado Rafael Guimarães Mascarenhas Pereira, nascido em 1991. Seu terceiro casamento durou 6 anos, com o médico João Batista Figueira de Melo, de quem não teve filhos. Então o Rafael era o filho caçula da Cissa Guimarães e também ele era irmão por parte de pai da Mariana Belém, a única filha da cantora Fafá de Belém. Falando um pouco sobre ele, o Rafael era um jovem super talentoso, ele era músico, guitarrista e backing vocal da banda The Goodfellas. Ele também participava do reality show Geleia do Rock no canal Multishow e estudava engenharia civil na PUC do Rio de Janeiro, e ele tinha planos de migrar para o curso de arquitetura. Ele também estava prestes a embarcar para a Europa, onde faria um curso de música. E agora eu vou direto para a noite dos fatos. Era a madrugada de 20 de julho de 2010 no Rio de Janeiro e naquela noite o Rafael estava com apenas 18 anos na época e ele aproveitou para ir com seus 2 amigos ao túnel acústico na Gávea, na zona sul da cidade. Aquele túnel que hoje leva o nome do Rafael Mascarenhas em sua homenagem estava interditado para manutenção, algo que era bastante comum, especialmente às segundas-feiras, e que sempre acontecia entre 1h10 e 4h10 da manhã. Isso permitia que os jovens usassem o local para andar de skate e aproveitar o declive que tinha ali na pista. O túnel então estava fechado na entrada da favela da Rocinha, ou seja, carros não poderiam acessar o local naquela madrugada, e o Rafael estava com seus 2 amigos em uma noite de diversão e não imaginou que tudo aquilo terminaria em tragédia. Mas o que aconteceu é que naquela madrugada 2 carros entraram no túnel em alta velocidade, desrespeitando a interdição, e um deles estava sendo dirigido por um rapaz chamado Rafael de Souza Bussanra, de 25 anos. E ele atingiu o Rafael Mascarenhas a cerca de 100 km por hora, segundo a perícia realizada posteriormente. Esses 2 veículos estavam seguindo em direção a São Conrado, mas eles teriam retornado utilizando uma passagem de emergência que estava aberta e com isso eles entraram no túnel. Um carro era um Honda Civic e o outro era um Fiat Siena. E eles teriam se aproveitado da interdição da pista para apostar um racha dentro do túnel. E um dos veículos, o Siena, foi o que atingiu o Rafael
Rafael em alta velocidade na descida do túnel. O impacto foi devastador. O Rafael foi arremessado a 50 metros de distância, sofrendo politraumatismos na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido com vida e levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas ele não resistiu aos ferimentos. E ele faleceu na manhã do mesmo dia, após a cirurgia, por volta das 8 horas da manhã. Testemunhas relataram que os carros estavam participando de um racha, ou seja, uma corrida ilícita em via pública, o que torna esse caso ainda mais grave. Mas tem muitas outras coisas também que tornam esse caso extremamente cruel, além do fato do Rafael ter a sua vida interrompida. Bom, então já começando aqui pelo que nos deixa abismado nesse caso. O motorista, o Rafael Bussanra, fugiu do local sem prestar socorro, um ato que marcaria o início de uma longa batalha judicial, e após o incidente ele chegou a ser parado por uma viatura da polícia, mas ele foi liberado após garantir que pagaria propina aos policiais. Bom, logo após o acidente, a 15ª Delegacia de Polícia da Gávea assumiu a investigação e a perícia confirmou que o carro estava em alta velocidade e que o túnel não deveria estar acessível a veículos, ou seja, ele entrou em um local que era proibido naquela madrugada. E foi descoberto também que o motorista, o Rafael Bussanra, não havia apenas violado a interdição e atropelado e tirado a vida de uma pessoa. Ele também fez de tudo para encobrir o seu crime. Ele não prestou socorro ao Rafael e ele também contou com a ajuda do seu pai, Roberto Bussanra, para tentar encobrir o crime e ocultar todas as provas. As imagens do sistema de monitoramento da saída do túnel mostraram o momento em que o carro do atropelador, do criminoso, foi abordado por um carro de polícia militar. E os PMs deveriam ter conduzido o Rafael até a delegacia, mas não foi isso que aconteceu. E então, durante as investigações, as imagens vieram à tona e os policiais militares que estavam naquele veículo, o sargento Marcelo José Leal Martins e o cabo Marcelo de Souza Bigon, afirmaram inicialmente que não haviam notado indícios de que o carro teria se envolvido em um acidente e por isso o Rafael não teria sido conduzido imediatamente a uma delegacia. Mas acontece que isso é impossível, porque o carro do Rafael, quando chegou à delegacia na manhã de quarta-feira, dia 22 de julho, estava com a metade da frente completamente destruída. O veículo tinha o para-brisa quebrado, o capô amassado, faróis estilhaçados e estava sem para-choque. Então era muito claro que aquele carro havia sofrido um acidente. E então toda essa farsa começou a desmoronar. Em depoimento, o Rafael Bussanra afirmou que sim, os policiais cobraram dele R$10.000 para liberar o veículo. Os PMs teriam solicitado a ele que entrasse na viatura policial e eles teriam circulado pelo bairro Jardim Botânico, passando pela sede da TV Globo até um local que eles haviam marcado para encontrar com o pai do Rafael Bussanra, o Roberto Bussanra. A dupla de policiais então pediram dinheiro ao Roberto, dizendo que prestariam um bom serviço ao jovem, tirando o veículo do local e limpando a cena do atropelamento, e também evitando ali uma prisão em flagrante. O Roberto então teria dado o valor de R$1.000 aos policiais, mas se negou a pagar o restante do dinheiro que ele havia combinado. Então ele deu R$1.000, prometeu que pagaria o restante logo em seguida, mas o pagamento não aconteceu. E foi descoberto inclusive que o Rafael Bussanra chegou a levar o seu veículo em uma oficina logo após o crime para tentar encobrir todas as provas. Então sim, ele não prestou ajuda ao Rafael, ao rapaz que ele atropelou e tirou a vida. Ele fugiu da cena do crime e tentou encobrir as provas. Após tudo isso exposto, no dia 5 de outubro, os dois policiais foram expulsos da corporação, mas antes eu quero voltar um pouco, porque eu quero falar sobre a reconstituição que aconteceu na madrugada do dia 27 de julho. Os dois amigos que estavam andando de skate com o Rafael no momento do incidente participaram da reconstituição e também os dois passageiros e os dois motoristas que estavam nos carros que disputavam aquele racha. Então tinha 2 pessoas em cada carro que estava acontecendo o racha. Essa reconstituição durou 5 horas e os peritos tentaram calcular qual era a velocidade exata que os carros estavam correndo naquela noite. E foi usado como base a distância que o Rafael Mascarenhas foi lançado do ponto em que ele foi atingido. E a velocidade era de aproximadamente 100 km por hora. E você atingir o corpo humano nessa velocidade sem ao menos tentar frear
é claro que causa um impacto enorme em qualquer pessoa. É um impacto de completa destruição. Em setembro de 2010, a investigação foi concluída e o Rafael Buzanra foi indiciado por homicídio culposo sem intenção de matar. Ele também foi indiciado por fraude processual, corrupção ativa e fuga do local do acidente. E o Roberto, o pai dele, foi indiciado por corrupção ativa, inovação artificiosa, que seria a alteração da cena do crime. Então, ele também foi indiciado aqui pelos crimes de tentar acobertar o crime que o seu filho cometeu, tentar livrar o seu filho de pagar pelo que ele fez. Os 2 policiais envolvidos também enfrentaram consequências, falei para vocês, eles foram expulsos da corporação e eles também foram condenados pela auditoria da Justiça Militar. O Gabriel Fernandes, o motorista do outro carro envolvido no racha, também foi indiciado por homicídio doloso, porém o Ministério Público não aceitou essa denúncia contra ele. O irmão do atropelador, chamado Guilherme Buzanra, também foi indiciado por fraude processual por ter ajudado o pai a levar o carro até a oficina após o atropelamento. Então ele ajudou inclusive a ocultar todas as provas e ele escondeu esse carro aí na oficina para que ficasse tudo pronto antes de ser descoberto ali o crime que o irmão dele cometeu. E nos anos seguintes, a Cissa Guimarães transformou toda a sua dor em uma luta incansável por justiça. Ela usava suas redes sociais e também as entrevistas para manter a memória do Rafael viva e também para cobrar punições aos responsáveis. Em 2011, no primeiro aniversário da morte do Rafael, a família realizou um show em sua homenagem na boate Hipódromo Up, na Gávea, e a banda chamada Os Rafael, formada por ex-integrantes do The Good Fellas, que era a banda que o Rafael fazia parte, se apresentou com a presença de artistas como Caetano Veloso, Dado Villa-Lobos, e o evento reforçou a importância do Rafael como pessoa, como músico, como filho, como amigo. Enquanto isso, o processo judicial avançava muito lentamente. O Rafael criminoso, o que atropelou o filho da Cissa Guimarães, e o seu pai, Roberto Buzanra, recorreram a diversas instâncias para tentar evitar punições severas. E a demora no julgamento gerava frustrações na Cissa Guimarães, que usou toda a sua voz para expressar o seu medo de que a impunidade prevalecesse no caso do seu filho. E então, 5 anos após o incidente, em janeiro de 2015, a 16ª Vara Criminal do Rio de Janeiro anunciou a primeira sentença. O Rafael foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado por homicídio culposo, por participação em racha e fuga do local do crime, também por corrupção ativa e fraude processual, e ele também recebeu mais 5 anos e 9 meses em regime semiaberto e teve sua habilitação suspensa por 4 anos e meio, totalizando aqui 12 anos de pena para ele. Já o pai dele, o Roberto Buzanra, foi condenado a 8 anos e 2 meses em regime fechado por corrupção ativa e alteração de provas, além de 9 meses em regime semiaberto. E durante a sua sentença, o juiz falou muito severamente sobre o fato do Roberto Buzanra tentar fazer com que o seu filho não pagasse pelo crime que cometeu. Essa decisão trouxe um alívio temporário à família do Rafael. A Cissa, em entrevistas, destacou que a condenação era um passo muito importante aqui neste caso, mas claro que nunca será o suficiente para apagar a dor de perder um filho. Mas também essa vitória foi de curta duração. Menos de uma semana após a sentença, em 29 de janeiro de 2015, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus aos 2 condenados. E além disso, em maio de 2016, após recorrer à segunda instância, a pena do Rafael diminuiu para apenas 3 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto, acrescida de suspensão da sua habilitação para dirigir pelo mesmo período. Então ele fica proibido aí de dirigir por 3 anos, o que é um verdadeiro absurdo. Ele deveria ter a sua habilitação suspensa para sempre, não poder nunca mais dirigir, porque aqui ele já cometeu a pior ação que ele poderia cometer na condução de um carro, que é tirar a vida de uma pessoa, enquanto cometia o crime de apostar racha
em uma via que estava interditada. Já o Roberto, condenado por crime de corrupção ativa, baixou também sua condenação para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto. E ele também teria que pagar 18 dias de multa. E para piorar, os desembargadores do TJ do Rio de Janeiro converteram as 2 penas de prisão em prestações de serviços comunitários e também de alguma limitação no final de semana. Então, sequer eles teriam que pagar com detenção o crime que cometeram. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao STJ para pedir novamente a prisão. Já a defesa dos réus recorreu também ao STJ para diminuir a pena ainda mais. Para resumir aqui para vocês, entre 2016 e 2022, o caso enfrentou um vai e vem judicial. A defesa do Rafael e do Roberto Buzanra apresentou recursos em diversas instâncias, incluindo no Supremo Tribunal Federal, na tentativa de anular ou reduzir suas penas, e claro que a lentidão do sistema judiciário brasileiro agravou ainda mais a sensação de impunidade aqui neste caso. E estamos falando de um caso que teve muita visibilidade porque aconteceu com uma funcionária ali da Globo. Imaginem casos que não têm tanta repercussão assim. Em 2020, no 10º aniversário da morte do Rafael, a Cissa usou novamente suas redes sociais para homenagear o seu filho, o chamando de anjo de luz, e ela continuou compartilhando sua jornada de luto, de resiliência, mantendo a memória do Rafael viva. E enquanto isso, os 2 condenados permaneciam em liberdade, cumprindo penas alternativas que muitos consideravam insuficientes diante da gravidade dos crimes que eles cometeram, porque eles não cometeram apenas um crime, eles cometeram diversos crimes. E o ano de 2023 acabou marcando aqui um ponto de virada no caso. Em maio, a ministra Rosa Weber, do STF, negou o último recurso da defesa dos réus, esgotando finalmente as possibilidades de apelação. O Superior Tribunal de Justiça então determinou que a Justiça do Rio cumprisse a sentença definitiva, enviando imediatamente o Rafael e o Roberto para regime semiaberto. E então, em 26 de agosto de 2023, o juiz emitiu uma ordem de prisão contra os condenados e o Rafael Buzanra foi sentenciado a 3 anos e 6 meses por homicídio culposo, com suspensão da sua habilitação, enquanto Roberto Buzanra recebeu 3 anos e 10 meses por corrupção ativa, além da multa que ele teria que pagar. E com isso, finalmente, eles foram presos. A Cissa Guimarães comemorou a decisão nas redes sociais e ela disse que, finalmente, após 13 anos da morte do seu filho, os culpados iriam começar a pagar pelo crime. Ela nunca desistiu de lutar pela condenação, chegou a ir até Brasília conversar com políticos, com o presidente da época, pedindo ajuda, mas ela encarou uma dura batalha judicial. Até que no dia 13 de setembro de 2023, o Rafael e o Roberto Buzanra se entregaram à vara de execuções penais no Rio de Janeiro. Eles então foram finalmente encaminhados à cadeia pública José Frederico Marques e passaram por uma audiência de custódia no dia seguinte. A Cissa, em entrevista ao Fantástico, falou que sentia um certo alívio pela justiça que havia sido feita, mas claro que nada supre a falta que o filho dela faz. Primeiro vem dele. Eu só consigo pensar no Rafa sorrindo, lindo. O filho era um anjo, é um anjo. Pensar nele me dá força, me dá muita dor de saudade, óbvio. Não quero te dizer como é que é essa dor, porque não quero que ninguém, a não ser quem já passou, as pessoas falam assim, eu imagino, eu digo, não imagine, não imagine. Eu não quero que ninguém que não passou por isso imagine nada, porque é tão horrível. Em 2024, esse caso teve novos desdobramentos. Em abril, o Roberto Buzanra cumpriu 1/6 da sua pena e, com parecer favorável do Ministério Público, a Justiça do Rio concedeu progressão para o regime aberto. Ele então passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica com a obrigação de permanecer em casa das 10 da noite às 6 da manhã e durante os finais de semana e feriados. E claro que isso é um verdadeiro absurdo. Ele não cumpriu nada de pena em prisão por ajudar a encobrir um crime que tirou a vida de um rapaz de apenas 18 anos.
E agora, em 2025, o caso do Rafael Mascarenhas completou 15 anos. A Cissa voltou a falar sobre o tema em entrevistas e descreveu sua dor como um coração amputado. E ela sempre usou da sua visibilidade para falar sobre o seu filho, sobre o luto, sobre a luta por justiça e a importância de honrar a memória do Rafael. Até o momento não há informações recentes sobre a situação do Rafael Buzanra, que presume-se que segue cumprindo pena em regime semiaberto. O Roberto está em regime totalmente aberto, mas está sob monitoramento, e o caso, embora tenha avançado com prisões em 2023, ainda é visto por muitos como um exemplo das falhas do sistema judicial, marcado por demoras e penas muito brandas. O caso do Rafael Mascarenhas deixa escancarada a corrupção policial que existe aqui no Brasil, a impunidade, as leis brandas desse país e a luta de uma mãe por justiça. A Cissa Guimarães, com sua força, com sua determinação, transformou a sua dor em um símbolo de resistência. O túnel acústico hoje se chama Túnel Rafael Mascarenhas e eterniza a memória de um jovem músico que partiu cedo demais. A sua memória também vive nas homenagens da sua família, nas músicas que ele tocou e cantou e na coragem da Cissa, que nunca desistiu da justiça. Bom, pessoal, este é o caso de hoje. Obrigada por acompanhar mais esse capítulo aqui do Caixa de Pandora. Deixe aqui seus comentários, compartilhem suas reflexões e até o próximo caso.